Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Terror Noturno. Obrigada pela sua presença e aproveitando que você está aqui, me permita acompanhá-lo durante qualquer atividade que você esteja fazendo. Ou fique à vontade, desconecte-se um pouco do estresse da correria do mundo exterior e escute mais um relato sobrenatural. Um aviso. Por favor, não pense que o canal não gosta de animais de estimação. Cada caso e um caso. Lembre-se, o maior mentiroso e enganador está à solta, para matar, roubar e destruir, usando os meios mais sórdidos. E claro que o sobrenatural existe. A própria existência de Deus e um sobrenatural incompreensível. Mas há coisas também malignas. Ame seus pets, e vamos aos relatos. Esta é a primeira vez que compartilho uma história sobrenatural, se é assim que você pode chamá-la. Eu entendo o que aconteceu, mas não entendo o que está acontecendo? Se é algo causado pelos espíritos, daqueles que não estão mais conosco ou sei lá o que. Estando em forma humana, ou animal nesta ocasião, quero contar a vocês sobre a noite em que meu gato falou comigo. Meu nome é Fernando, e tenho certeza que quase todos nós temos ou tivemos um animal de estimação, um cachorro, um gato ou qualquer animal que amamos. Sua companhia nos faz bem. Acho que quase todos nós amamos animais, mas esse amor às vezes pode nos levar a lugares sombrios. Tento me distrair no meu computador, tomando um café, com música de fundo, enquanto converso com meus amigos em um jogo online. O tempo passa rápido se você se divertir assim. E é por isso que eu quero que o tempo passe. Eu me perdi no tempo e não percebi que já eram 3 da manhã. Perto da hora das bruxas. Não adianta, eram 3 da manhã, mas acho que não é assim, e não gosto disso. Acreditando em fantasmas e seres sombrios, ainda tento não acreditar mais. Se eles existem, devem preferir aquelas primeiras horas da manhã. Eles tentam atormentar alguém mais, não consigo entender por que se limitarem às 3 horas da madrugada. Não são os fantasmas que me prendem acordado, mas meu gato, aquele gato preto, que entrou na minha vida desde muito jovem, quando ele tinha meses e eu tinha apenas 12 anos, e ultimamente tenho me sentido diferente, como se ele não fosse ele me observa de uma maneira diferente. Estranho, e parece que ele ouve cada palavra que digo a ele, como se já pudesse me entender. Agora ele está atrás de mim deitado na minha cama. Posso sentir seu olhar observando cada movimento e seu olhar sobre mim. Seu olhar parece pesado, como o olhar de uma pessoa idosa. Tenho medo de me virar e que não seja o meu gatinho que está ali, que já vai aparecer outra coisa. Como isso pode acontecer? Vocês vão se perguntar? E só um gatinho. Acho que tudo vem de um passeio que fiz com ele. Quando levei ao veterinário para comprar algumas coisas que ele precisava e seu check-up habitual, não foi uma viagem longa, apenas alguns quilômetros. Mas ele não gosta de sair de casa, ele se incomoda à rua, barulho dos carros na avenida principal, ele fica violento, mas geralmente ele é passivamente brincalhão. Mas toda vez que saímos ele tenta escapar das minhas mãos, às vezes conseguindo ir e se esconder em terrenos vazios ou casas abandonadas. Ele vai tão longe, que é quase impossível encontrá-lo, e toda vez que desisto, ele acaba voltando. Talvez seja o sol, talvez seja um jogo para ele. Talvez seja a maneira dele de se divertir. Nesta última viagem, quando um caminhão faz um barulho muito alto atrás de mim, assustando nós dois, meu gato pulou da mochila que eu carregava e entrou em uma casa antiga, antes de desaparecer da minha vista. Ele fica com muito medo, quando se perde e sobe em uma árvore ou para lugares altos, difícil de pegá-lo. Ele apenas começa a emitir um miado, bem agudo, como se pedisse minha ajuda, aquele miado que ele repetiu naquele dia, enquanto eu estava na frente daquela casa cheia de pichações, tentando adivinhar de qual cômodo veio. Comecei a andar pela casa, com medo de entrar, ouvindo aquele miado me chamando por uma das portas. Ele viu uma oportunidade de entrar, mas estava muito assustado. Pude ver algo que parecia ser um pequeno altar, 3 velas acesas, fotos de uma pessoa e uma bonequinha de pano sujo, em formato de gato ou cachorro, uma espécie de animal deformado. O cheiro que saía dali foi desagradável. Senti que o cheiro tinha impregnado todas as minhas roupas. Saí correndo dali. Quando ouvi meu gato novamente, decidi entrar correndo em uma última tentativa de resgate.
Cheguei até ele felizmente. Seu miado me levou para um quarto vazio, onde só havia uma caixa com trapos sujas. Lá estava ele com alguns ossos, aparentemente restos de um animal, que presumi que meu gato tivesse roído. A carne parecia decomposta. Peguei ele nas minhas mãos e saímos de lá. Já era noite, com tontura e confusão. Resolvi voltar para casa e depois iríamos para a consulta veterinária. Cheguei querendo tomar banho e tirar tudo que estava carregando. Deixei meu amigo no chão. Entrei no banheiro e fui tomar banho. Quando saí, ele estava na minha cama me esperando. Foi estranho porque eu tinha deixado a porta do meu quarto fechada e também porque ele estava deitado com o rosto muito alto olhando em direção à porta do banheiro como se estivesse esperando por mim. É estranho porque ele não costuma ficar assim. Como ele chegou lá? Ele e um gato pequeno. Não sei, mas ele não é inteligente o suficiente para conseguir abrir uma porta, como já vi outras vezes. Sim, queria pensar que uma de minhas irmãs havia aberto a porta, deixando ele entrar. Liguei o computador e fui jogar alguns minutinhos, para depois fazer o dever de casa, mas foi aí que lembrei que não tinha ninguém na minha casa, não tinha ninguém que pudesse abrir, não conseguia me concentrar no jogo. Comecei a fazer as tarefas pendentes, mas fiquei pensando em como diabos ele poderia entrar. Havia algo que me deixou profundamente desconfortável. Terminei meu dever de casa, vi que eram apenas 10 horas, não consegui dormir, não consegui me sentir sozinho e mandei uma mensagem para um amigo, para ver se ele poderia brincar um pouco comigo. Então, entrei no quarto e tranquei a porta, estava muito desconfortável. Meu amigo me respondeu que sim. Online começamos a jogar até 1 da manhã quando eu não aguentava mais. Queria me desconectar, voltar à realidade. Quando me virei para a cama, meu gato não estava mais lá, a porta ainda estava fechada. Levantei para olhar para todos os lados e o gato não estava mais lá. Ouvi um ronronar, meu gato estava ao lado. Como é? Eu não o ouvi entrar. Como ele chegou aqui sem que eu o visse? O quarto estava escuro e claro e por causa da cor do meu gato era difícil. Vendo ele de vez em quando, resolvi acreditar que tinha sido simplesmente um descuido meu. Que susto você me deu, gatinho. Falei para ele e o tirei do quarto para tentar dormir, mas um tempo depois acordei, com uma voz. Uma voz murmurando gravemente do lado de fora do meu quarto. Isso me pareceu muito estranho, porque ninguém na minha casa, mesmo se tivesse ninguém, tem essa voz. Aproximei-me da porta para tentar ouvir o que ele estava sendo falado. Fiquei atrás da porta, mas não conseguia entender. Abri a porta, não havia ninguém, mas a voz parecia vir da cozinha. Fui até lá sem fazer barulho e embora não entendesse o que ele dizia, consegui reconhecer certas palavras, palavras que ouvi em filmes, palavras latinas rein lu tenebris tenebris. Foi o que ouvi, ali naquele momento, mas não conseguia reconhecer a voz. Resolvi olhar bem devagar, abrindo um pouco a porta para descobrir quem estava ali, quem havia entrado na casa, mas só havia uma silhueta, uma figura que eu reconheci, só meu gato estava lá. A voz parou de repente, minha voz parou. O gato virou-se para a porta entreaberta. Eu sei que você está aí. Ele falou para mim. Saí correndo da minha casa, saí sem me importar com nada. Cheguei à casa de um amigo, que morava a alguns quarteirões de distância. Eu não falava com ele há meses, mas eu sabia que poderia me esconder ali. Bati na porta dele e consegui acordá-lo. Ele me perguntou se estava tudo bem e eu disse-lhe não. Eu não poderia explicar aquilo, mas pedi a ele que me deixar ficar lá, sem perguntar nada. Ele fez isso. Já faz dias e ainda estou me perguntando o que está acontecendo? Não sei onde meu gato está. Mas essa coisa lá em casa não é meu bichano. Eu sinto que tenho que voltar para procurá-lo naquela casa. Mas tenho medo do que o outro gato possa fazer. Ele não é o meu gato. Esse gato não me acolhe mais quando chego, ele só me observa por trás da porta, sempre da escuridão. Ele me olha de um jeito diferente. Hoje ele só está sentado aqui nas minhas pernas olhando a tela comigo, vendo que escrevo quase como se eu pudesse entender. De noite às vezes ouço risadas zombeteiras, me pergunto se ele está comemorando que conseguiu levar o gatinho. Eu sei que parece loucura, mas nem eu consigo entender. Talvez eu tenha enlouquecido. O tempo dirá se alguém tem alguma ideia do que está acontecendo comigo.
O que posso fazer? Eu deixo esta história ser um lembrete para cuidar bem de seus animais de estimação. Lembre-se de cuidar e proteger de cachorrinhos e gatinhos. Os gatos pretos são os menos adotados e também porque gente má quer animais dessa cor para outras coisas, para outras práticas que não vale a pena mencionar. Cuida bem deles e cuida também dos animais que, pela aparência ou pelo crenças do povo, ainda são muito maltratados como gambás ou corujas, animais muito importantes para o nosso meio ambiente que sofrem muito com as ações dos humanos. Obrigado por ouvirem. Cuidem-se. Teorias nos comentários. Será que os animais que estão dentro de nossas casas possuem qualidades que ainda não conhecemos completamente? Talvez você pense no que é falado por aí sobre alguns animais conseguirem ver coisas que nem sequer percebemos ou sentir como estamos emocionalmente, apenas por estarem perto de nós. Mas em nosso vídeo contaremos experiências que nos provam que os animais podem fazer muitas coisas estranhas ou talvez algo mais. Me chamo Patrícia Navarro. Quando meu filho completou 6 anos, vivíamos com animais que adotava ou resgatava, ainda filhotes. Minha última mascote tinha falecido já adulta e até então, não tínhamos tido outra. Conversando com meu marido decidimos adotar um. Sabíamos de um centro de adoção nos arredores da cidade em que morávamos, fomos já conhecendo o endereço e o centro mais parecia uma casa muito grande, adaptada para abrigar muitos cachorrinhos no quintal. Com áreas cobertas e tudo mais. A proprietária nos recebeu muito bem e disse que naquele momento tinham apenas um cachorro. Não tinham tido muitos, mas ela nos contou dentro de sua casa, que de uma semana para outra a maioria tinha sido adotada. Ela acredita que alguns escaparam e 2 tinham falecido. O abrigo tinha esvaziado. Mas havia uma situação inusitada, com a chegada de um cachorro da noite para o dia. Ela percebeu que havia mais um cachorro, um que ninguém havia trazido, mas que estava lá numa gaiola. Ele estava sentado lá sem se mover, apenas olhando, não saía nem para comer. Fomos vê-lo e ele estava exatamente como ela descreveu. Sentado no fundo da gaiola sem se mexer, apenas nos olhava enquanto conversávamos com a mulher. Chegamos à conclusão de que talvez algo ruim tenha acontecido com ele e ele não confiava nos humanos. Talvez. Ela nos disse que não o viu comer, desde que chegou que sempre deixava comida para ele só ele tomava água, tínhamos muito trabalho para fazer com ele. Ganhar sua confiança. Ele era muito bonito, de porte médio uma mistura de French Poodle e Schnauzer, um pouco maior do que esses cachorros costumam ser. Ele deixou meu marido carregá-lo sem problemas, não parecia assustado, mexia a cauda apenas um pouco, não entre as patas ou algo assim. Quase como se fosse um bichinho de pelúcia, que apenas olhava para você. Pouco antes de irmos embora a senhora apenas nos disse, para cuidar dele, que deveríamos cuidar com muito carinho. Eu perguntei, por quê? Se ele era agressivo ou algo assim. Mas ela disse que não, era isso apenas, que deveríamos conquistar a confiança dele. Tudo estava bem, quando chegamos em casa, ele entrou e caminhou tranquilamente. Parecia ter cerca de 5 anos mais ou menos, conforme nos disse a mulher. Ele cheirou cada seção da casa e quando chegou ao pátio na nossa lavanderia, dentro de casa, ele se sentou e ficou nos olhando. Ele não se moveu mais dali. Bem, ele vai se acostumando com a nova casa, pensamos os dias passaram, assim e notamos que esse cachorro de fato comia a comida que lhe dávamos. Em uma ocasião tentamos chamar a atenção dele, quando escolhemos o nome. Depois de pensar por vários dias, qual seria seu nome? Foi quando vimos se mexer, para sair para o quintal e fazer xixi, pelo menos ele não ficava mais apenas sentado. Passaram algumas semanas e era estranho, é verdade ter um cachorro que apenas ficava sentado nos observando passar, sem fazer barulho ou qualquer coisa, com aqueles grandes e escuros olhos, que pareciam todo preto, mas não eram. Uma manhã meu filho veio até a mim, eu disse, oi. O abracei e ele me disse, mamãe, o cachorro sorri muito para mim à noite. Como assim, filho? Eu perguntei. Ele não sorri e nem se mexe do lugar. Falei com ele, e ele me disse, não mamãe, ele vai para o meu quarto, coloca as 2 patinhas na minha cama e sorri para mim, como você e papai ele falou para mim,
então novamente disse a ele, e não um filho. Talvez seja um sonho ou o cachorrinho está apenas te olhando ou abrindo a boca por causa do calor. Ele apenas insistia, que não. Que o cachorro sorria muito para ele. Para ser honesta, eu não acreditava nele. Não porque ele estivesse mentindo, mas talvez ele visse coisas que não eram verdadeiras. O cachorrinho ficava perto dele talvez por causa da escuridão, ele o via de forma diferente, então eu deixei para lá. Mas ele me contava isso quase todos os dias, que o cachorro dava risadas para ele e que isso estava começando a assustá-lo. Um dia chegamos em casa, meu filho e eu tínhamos ido à casa da minha mãe e meu marido, estava descansando. Tinha cochilado um pouco no quarto do nosso filho, quando nós e ao retornar horas depois, entramos em casa e meu marido e o cachorro não estavam lá. Mas passados apenas alguns minutos meu marido entra muito agitado, meu filho estava em seu quarto, então foi mais fácil conversarmos sobre o que aconteceu daquela vez. O que aconteceu? Você está bem? Perguntei a meu marido ao vê-lo assim. Não. Não sei, é que aquilo que trouxemos de lá é um cachorro, aquilo que tivemos aqui perto de nós, de nosso filho, não é um animal, ele me disse nervosamente. Como assim? O que nosso filho te disse e ele te assustou? Sobre o cachorro. Falei incrédula, meu marido era um adulto. Ele agitado respondeu, o que? Não, ele não me disse nada, eu o vi. Eu estava aqui dormindo, quando acordei e aquela coisa que tínhamos sempre sentada, na lavanderia, estava se esgueirando pela porta. Acho que estava em pé, nas duas patas, porque parecia mais alto do que o normal, mas só aparecia a cabeça e não me importa, se você acredita ou não. Mas ele estava sorrindo para mim. Você já teve vários animais a vida toda, você mais do que ninguém, sabe muito bem que os cachorros não sorriem da forma como eu vi, de forma humana. Eu levantei muito assustado, não vou mentir e só ouvi, que ele saiu correndo em direção à lavanderia, como se estivesse rindo baixinho. Saí de casa, deixei a porta aberta e gritei para que por favor saísse, que eu ia deixar a saída livre para ele. Ele continuou agitado e nervoso. Fiquei parado na casa de Ricardo, olhando nossa casa de longe com a porta aberta esperando que ele saísse, mas ele não saiu. Chamei Ricardo para me ajudar a tirar um cachorro, que tinha entrado em casa. Andava de um lado para o outro enquanto contava, me deixando nervosa também. Eu não contei a Ricardo tudo o que aconteceu. Entramos, verificamos a casa, mas ele não estava mais aqui. Fechei a casa e saí com Ricardo, então vi você chegar e foi tudo o que aconteceu. Ele foi tomar um copo de água gelado pois, estava uma pilha de nervos e eu estava com tanto medo ao ouvir, ele me contando isso. Agora eu sabia que meu filho tinha visto certo e só naquele momento, meu marido soube o que meu filho tinha me contado. Não soubemos mais nada sobre aquele animal entre aspas, não o vimos mais por aí e levei muito tempo para adotar outro. Este foi um relato muito estranho e perturbador, não significa que isso vá acontecer com você, mas se fosse o caso? O que você faria se vivesse isso? Teorias nos comentários por favor. São exatamente 22 horas, no horário brasileiro. Muito obrigado e se você teve alguma experiência sobrenatural escreva para o e-mail fixado na descrição do canal. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e o último a sair, por favor apague as luzes e feche a porta. Boa noite.